Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês Dr. Vinícius Mustafa, é um prazer ter você Tudo aqui. bem? Doutor, ele é médico reikiano, membro da Academia Americana Anti-Age e Longevidade. Então, doutor, o que é terapia anti-age? Tudo bem, Fernanda, obrigado pelo convite. Então, essa terapia anti-aging, que está bem falada agora, né? Ela já existe aí há mais de quase 15 anos nos Estados Unidos, né? Já formou mais de 26 mil médicos, né? E ela visa realmente o quê? Não é a gente envelhecer jovem, é não envelhecer. Porque o que acontece? Hoje as pessoas elas estão ultrapassando os nossos avós. Eu sempre falo assim, por exemplo, você tem uma avó com 50 anos, há 30 anos atrás, ela já estava costurando em casa, né? Hoje não, hoje uma mulher de 60, 70, 80 anos, ela não quer parar. E ela não tem que parar. Ela continua produzindo, ela continua vivendo, ela continua, né? E a terapia anti-envelhecimento, ela vem exatamente para isso, né? Para regular essa pessoa, para ela conseguir viver cada vez mais da melhor forma. Por que você se interessou por essa área? Então, Fernanda, essa área, ela me interessou, veio um pouquinho lá atrás, né? Eu morei fora do país uns anos, né? Morei na Inglaterra alguns anos, e eu notava o quê? Que o europeu, ele tem um estilo de vida diferente, ele envelhece diferente da gente aqui, né? E aí eu comecei a pesquisar e ir atrás para entender. E aí eu vi que a base deles é a alimentação. Então aquela dieta do Mediterrâneo, né, com castanhas, o queijos, algumas coisas assim, ela melhora bastante a pessoa. E no Brasil, na parte da medicina, nós somos muito bons em curar, mas a gente ainda está engatinhando na prevenção. A gente não sabe prevenir. Ao longo do tempo que eu fui trabalhando na área como médico aqui no Brasil, eu notei o quê? Muitas pessoas vinham com algumas doenças, algumas patologias, e a gente medicava, essa pessoa não melhorava. Aí volta, você aumenta a dose do remédio. Aí volta, diminui a dose do remédio. Entendeu? E o paciente não está melhorando. Não resolve. E não resolve, né? E aí tem aquele paciente com 20 anos de tratamento e não melhora, aquela diabetes que não melhora, aquele colesterol que não sara nunca. O que tem de errado? E aí eu tive que ir para fora do país para pesquisar isso aí. E eu vi o que? A parte hormonal é uma parte muito importante que a gente esquece e a parte alimentar. Essa é fundamental. Eu sempre falo que a alimentação é a base da pirâmide. Eu conheci o Dr. Vinícius por causa do Marco Botelho, que a gente fez os cursos sobre hormônios. E a gente sabe o quanto é importante os hormônios na nossa vida. E na minha vida, então, nem se fala. E eu queria que você falasse um pouco o que são os hormônios bioidênticos. Então, essa é uma pergunta bem legal. O hormônio bioidêntico, ele é um hormônio que ele é manipulado em farmácia, né? Ele é feito a partir da molécula do colesterol, depois do colesterol a pregnenolona, o DEA e a testosterona. Então, ele é feito da mesma forma que o nosso corpo produz. Então, quando o corpo entra em contato com esse hormônio, o corpo não entende que aquilo é uma coisa diferente. Ele absorve aquilo, nutre o seu corpo e não tem aquela rejeição do hormônio sintético, né? O hormônio sintético, na maioria das vezes, é derivado de algum animal, como alguns anticoncepcionais da reposição hormonal feminina, que é feito da urina da égua e aqueles outros casos assim. E o hormônio bioidêntico, ele vem para mudar isso aí, né? Então, a gente vai repor só o que você precisa mesmo. Muito interessante. Quando uma pessoa sabe que está precisando melhorar a saúde hormonal, há sintomas? A pessoa chega até você com algum tipo de queixa? Sim, normalmente a pessoa ela liga o hormônio a sempre parte sexual. Isso é um erro, tá? A parte sexual, na maioria das vezes, é a última a afetar. Então a pessoa começa a sentir alguns sintomas ao longo da vida. No homem, a partir dos 30, 35 anos, já começa a cair a taxa hormonal dos homens. A mulher, ela tem um período, e aí quando ela entra na menopausa, é aquela queda muito brusca. Só que a mulher já vem sentindo algumas coisas e não percebe, porque sempre tem aquela coisa, hormônio é parte sexual. Então, assim, o paciente quando começa a ter muita irritabilidade,
falta de Cansaço, sono, cansaço. E às vezes a pessoa não come muito, mas ela ganha peso. E muitas vezes vai no médico e o médico fala, pô, mas você desse tamanho, com certeza você está comendo. E a pessoa não está, gente. Ela está engordando porque ela está com alguma alteração hormonal. Então essa pessoa tem que ser tratada diferente. Não aceite esses sintomas. Cansaço, indisposição, às vezes até constipação. A pessoa que não faz cocô todo dia, ela tem algum problema hormonal também e precisa regular. Com qual idade a pessoa deve começar a se preocupar com os hormônios? Nos homens, por volta ali dos 30, 35 anos, já tem que dar uma olhada, já tem que pesquisar. Principalmente aqueles homens que vivem em cidade grande, tá? Que trabalham mais de 8 horas, com muito estresse, muita pressão, e aqueles homens que comem muita comida congelada. Isso aí que eu gosto de deixar bem claro. Cuidado com comida congelada, principalmente os homens, tá? Comida congelada tem muito hormônio feminino. Não sabia. Cuidado com isso aí. Interessante. Como se determina as doses para cada pessoa? Depende de sexo, tipo, altura? Não existe uma dose pré-estabelecida para homens e para mulheres, né? O legal do hormônio bioidêntico manipulado é isso. Você consegue ajustar uma dose para cada tipo de pessoa. Porque se você olhar num contexto geral, não tem sentido você dar uma medicação, por exemplo, para um adolescente de 35 quilos e um adulto de 120 quilos. Um antibiótico é a mesma dose para os dois. Ou um remédio é a mesma dose para os dois. Será que vai ter a mesma absorção? Pelos exames de sangue, né? Então assim, a gente calcula pelo exame de sangue, a queixa clínica do paciente, principalmente, tá? A clínica é soberana. O que é a clínica? É o que o paciente está sentindo. A gente tem que acreditar no paciente. O paciente, ele chega na sua clínica, ele está desesperado. Normalmente, quando chegam para mim, eu sou o último recurso. Já passou em alguns médicos e aí foi tratado mais ou menos, foi tratado como preguiçoso, porque ou como não precisa disso, não está na hora. E não, o paciente está com uma queixa e você tem que observar aquilo, né? Quais são os benefícios da homeostase hormonal? Então, homeostase hormonal... A homeostase hormonal não é bem uma reposição hormonal. A homeostase, você vai só nutrir aquele corpo com o que precisa. O benefício que eu falo. Quando você leva seu carro para fazer uma revisão, né? E aí você vai lá, pega o carro para revisão ou sai com o carro zero. Qual que é a sensação? Pô, maravilhoso, né? Então, isso é o benefício da homeostase hormonal. É você regular os seus hormônios e andar sempre com o carro com o tanque cheio. Sempre com o tanque cheio. Quando você fica forçando o seu corpo além da conta, uma hora ele vai parar. E uma hora ele vai pedir para fazer uma revisão. E a homeostase é isso, é a gente conseguir repor o que a pessoa realmente precisa. Tudo que é demais é ruim. Exatamente. Até a água demais faz mal. Há contraindicações à reposição hormonal? A princípio, a reposição hormonal bioidêntica, né, não teria contraindicação, né, segundo o fundador do anti-envelhecimento nos Estados Unidos. Eu respeito alguns colegas médicos, né, quando eles pedem ali a casa ali dos 3, 5 anos para algumas patologias, né, a gente respeita isso aí, né, mas a princípio não teria, não. Eu já estou há 2 anos fazendo, não tenho nenhuma contraindicação. Existem alimentos que podem melhorar a longevidade. De que forma e quais são eles? Então, alguns alimentos, que eu falei da parte alimentar, né? Não adianta nada você fazer a reposição, né? Usar o hormônio bioidêntico, a vitamina D, que é super importante e às vezes a gente esquece dela, né? Muitas vezes chega paciente na clínica, principalmente homem, né? O homem chega e aí ele senta aqui comigo, aí eu falo, bom dia, boa tarde, né? O que o senhor precisa? Não sei, a minha esposa que marcou para mim aqui, eu não sei porque que eu vim aqui. Normalmente é assim. A minha esposa, Thalita, ela é a CEO da clínica, ela fala que quem marca é a esposa. Sempre. E aí eu começo a conversar com esse homem, aí eu começo a entender por que a esposa mandou ele aqui, né? E muitas vezes, quando a gente olha o exame de sangue, conversa com a pessoa, essa pessoa tá com a taxa hormonal boa, o hormônio sexual, tá? Ele ainda não tem queixa sexual, diminuição das ereções matinais, a libido. Libido é o desejo sexual, tá? Quando você faz a reposição, você fica mais sexualmente ativo, mais disponível, né? Melhora N fatores, né? Melhora muito. E esse homem,
Quando você checa o exame dele, muitas vezes ele está com deficiência de vitamina e problema alimentar. Então ele está comendo mal, está com a vitamina D baixa, está com a vitamina B12 baixa, a vitamina C. E aí você começa a melhorar a parte alimentar. O que eu faço da parte alimentar aqui? Aqui na clínica a gente tem a nutricionista, né? Que eu acho bem importante. Retirar farináceo, açúcar branco, tá? Eu sei que vai causar polêmica aí, tá? O leite, eu não sou a favor do leite de vaca, tá? Sempre esse assunto sempre causa uma polêmica, né? Eu só falo assim pra você, retira da sua vida 3 semanas e depois me fala. Pronto. Todo meu paciente, quando faz esse protocolo alimentar, desses alimentos, a gente vai mais para inflamatórios, exato, vai mais para raízes e tuberosas, essa pessoa volta com 1 mês, outra pessoa. Então, a alimentação é a chave do sucesso também. Doutor Vinícius, tudo que você falou aqui nessa entrevista, eu tenho praticado já há quase 2 anos. E eu sou muito mais feliz hoje. Eu te acompanho também. Estou mais bonita hoje, enfim, todos os sentidos. E que dica que você dá para quem quer ficar jovem pro resto da vida, né? Bom, vamos lá. Uma dica importante, tá? Atividade física, alimentação e o cuidado com a mente. A gente falou aqui muito da parte hormonal, falou muito da parte das vitaminas, da alimentação e a mente. A mente é uma coisa muito forte. Então, assim, eu sou muito adepto da parte da meditação. Tire um tempo para você se entender, para você se conhecer melhor. Né? Tem que cuidar da sua mente. Isso é muito importante. A atividade física, quando perguntam para mim, mas qual atividade física é a mais importante? Eu falo, ó, independente. Tá? Se a gente for pensar assim em performance, é a musculação, sem sombra de dúvidas. Mas eu prefiro que você faça uma atividade física que te dê prazer. Não adianta eu colocar você numa musculação, num crossfit, se você não gosta. Se a sua paixão é dança de salão, vá fazer dança de salão. Você vai se sentir muito bem. Se a sua paixão é pilates, ou vôlei, vai fazer a sua atividade física, tá? Alimentação, gente. Tome cuidado com a alimentação, tá? Se você cuidar da sua alimentação hoje, você vai depender muito menos de remédio no futuro, tá? Isso eu vejo na prática. E a parte hormonal é importantíssima, tá? Todos esses sintomas que eu falei para vocês, se vocês começam a sentir esses sintomas, tá? Procure um médico, faça uma avaliação. Principalmente aqui, eu não falei muito, é a parte dos jovens, tá? Dos adolescentes. Hoje está tendo uma alta de jovens com vitamina D baixa. Então você tem aquele adolescente ou aquela criança na sua casa que não quer sair para nada, só quer jogar videogame, só quer ficar em casa. E aí você olha para ele e fala, pô, ele é preguiçoso. Qual é a vitamina D dele? Tá? Na maioria das vezes está baixa. Você melhora a vitamina D desse jovem, parece que ele volta para a vida. E o Covid com seus pacientes, como que você lidou nessa pandemia? Então, aqui eu tive alguns pacientes que pegaram, né? Eu continuo seguindo a mesma linha, tá? Eu sempre mantenho os níveis de vitamina D bem mais altos. A taxa hormonal do meu paciente sempre próximo do limite superior. Tudo que é bom a gente quer limite superior. Até agora, em novembro, saiu um estudo turco mostrando que a relação da testosterona com o Covid. E quase não foi falado aqui no Brasil. Até saiu em vários sites americanos e tal. Uma academia mais importante de saúde sexual masculina apresentou esse trabalho. E mostrou que os pacientes homens que tiveram contato com o Covid, a testosterona caiu. E aqueles pacientes que já tinham testosterona mais baixa, tiveram uma pior evolução durante o Covid. Então, assim, existe muita coisa sobre isso, né? A vacina está chegando aí, graças a Deus, todo mundo, né, vai tomar vacina, tranquilo, mas tem que cuidar dessa outra parte. Isso é importante. Não adianta a gente ficar só sentado aqui esperando a vacina chegar. Você tem que se cuidar. Não é só a vacina que vai... você tem que ter o contexto geral, né? A alimentação, a vitamina D, a parte hormonal, toda essa parte aí. E, graças a Deus, aqui eu não tive nenhum paciente que precisou de internação. Que bom, nenhum. Né? Eu não peguei Covid, nem vou pegar. Obrigada, doutor, foi ótimo. Prazer. Foi um prazer. Obrigado, viu? Tamo juntos. Um beijo.